Deus fez um concerto com Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó, em determinado momento da sua vida, ele lutou contra um anjo. Esse anjo mudou seu nome para Israel. Israel teve 12 filhos. Um deles, chamado José, foi vendido pelos seus irmãos por causa de inveja. Ele foi parar no Egito. E como foi bem sucedido em tudo o que fazia lá no Egito, tornou-se governador. E no fato antes dele tornar-se governador, o faraó da época teve um sonho. Sonhou com 7 vacas e 7 espigas gordas e depois 7 vacas e 7 espigas magras, secas. Sem saber o que significava esse sonho, chamou seus sábios para interpretar e, não conseguindo, ficou sabendo de José, que tinha o dom de interpretação de sonho. Chamando José, José então interpretou seus sonhos, que havia em toda a terra 7 anos de bonança e 7 anos de escassez. E além de interpretar o sonho, deu ideia para o faraó, que nos 7 anos de bonança acumulasse o máximo de alimento, para que quando viesse o tempo de escassez tivesse alimento para sustentar todo o mundo. O faraó gostou da ideia e o promoveu então assim como governador. E veio a seca, os seus irmãos foram até ele sem saber que ele era o governador, para pedir uma ajuda, para pedir auxílio, porque o povo hebreu, ou o povo de Israel, os filhos de Israel, estavam passando fome. Chegando então no Egito, ao desenrolar da história, José reconheceu seus irmãos o reconheceram, se perdoaram e todo o povo de Israel, todos os filhos de Israel foram então para o Egito. Passou-se muito tempo. O número da família de Israel cresceu muito. O povo hebreu, o povo israelita, cresceu demais. E o faraó, do momento, com medo do crescimento da população de Israel, começou a escravizar, sem saber também da história de José. Então o povo de Israel foi escravizado pelo povo egípcio, ou pelo faraó. Ao desenrolar da história, nasceu Moisés. E Deus então ordenou que Moisés livrasse o povo de Israel do Egito. E Moisés, obviamente, foi conversar com o rei, com o faraó, e o faraó prontamente negou o pedido de Moisés de livrar, de libertar o povo hebreu. E assim então veio acontecendo algumas pragas. A primeira praga, a segunda praga, para que amolecesse o coração do faraó e ele mudasse de ideia em relação ao povo hebreu e libertasse. Até que então chegou a 10ª praga. Deus ordenou para que o povo hebreu matasse um cordeiro e passasse o sangue desse cordeiro nos umbrais de suas casas. A casa que tivesse com o sangue desse cordeiro, o anjo da morte passaria por ela, não entraria e não mataria o primogênito. Essa era a 10ª praga e a mais temível, e assim sucedeu. Aqueles que tinham o sangue do cordeiro nos umbrais de sua casa, o anjo da morte não entrou. Foi um golpe duro para Faraó, que a partir daí então libertou o povo hebreu. É claro que depois ele foi atrás, tentou ainda rever essa sua decisão, e quando aconteceu a abertura do Mar Vermelho, ali ficou o exército de Faraó. Mas enfim, o sangue do cordeiro livrou o povo hebreu da morte. Passaram 1500 anos após esse fato no Egito. Então João Batista, batizando no Rio Jordão, encontra com o Jesus e ele diz: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro, lá no Egito, simbolizava o cordeiro pascal, o nosso cordeiro, o nosso Senhor Jesus. Aquilo era apenas um símbolo. O cordeiro que realmente nos livra da morte chama Jesus Cristo. Esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o cordeiro que foi imolado em nosso lugar, que verteu seu sangue para que nós pudéssemos ter vida. Essa é a nossa Páscoa. Jesus venceu a morte. Jesus deixou claro que há uma vida eterna. Há uma vida eterna junto de Deus, mesmo depois da morte física. Jesus deixou isso bem claro. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a nossa Páscoa. Ele é quem nos liberta da escravidão do pecado. Ele que nos liberta da escravidão do egoísmo, do materialismo. Jesus, assim como o povo hebreu foi liberto lá no Egito após passar o sangue nos umbrais de sua casa, nós devemos nos banhar com o sangue de Jesus Cristo, que ele derramou até a última gota, para que eu e você pudéssemos ter vida. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa libertação do pecado. Jesus é o nosso caminho para a eternidade, é a nossa vida eterna. Jesus, Jesus, Jesus. Deus te abençoe.